Unidade 3, os seres vivos. Aula 16.2, conteúdo: equinodermos. Habilidade: compreender as características gerais de equinodermos e como são classificados. Vamos continuar a falar aí sobre os animais invertebrados. E a gente já conheceu, né, uma grande variedade, vimos características bem diferentes ali sobre alguns grupos de animais invertebrados. E a gente vai continuar a falar sobre esses animais, certo? Então, nesse momento da aula, a gente vai conhecer aí o grupo dos equinodermos. Não tem nada a ver com os cavalos, né? Equino, cavalo ainda não. Cavalo é vertebrado. Vamos falar agora sobre esses animais invertebrados, certo? A gente vai conhecer essa diversidade que apresentam esse grupo, quais são as características, de onde vem esse nome agora na nossa imagem aí sobre os equinodermos. Dá uma olhada aí, olha que bacana, nós temos aí algumas estrelas, certo? Vocês já devem ter visto aí em alguns locais, em filmes, em revista, nos livros, as chamadas estrelas do mar, certo? Então, as estrelas do mar, elas pertencem aí ao grupo dos equinodermos. E essa palavra equinodermos, ela vem do grego equinos, que quer dizer espinhos, e derma, que quer dizer pele. Então, seguindo aí ao pé da letra, né, são animais que possuem a sua pele cheia de espinhos, certo? Constituem um grupo de animais exclusivamente marinhos. Infelizmente, a gente não vai encontrar esses animais aqui no rio, né? Eles são dotados, então, de um endoesqueleto. Endo quer dizer o quê? Como está aí na nossa imagem. Endo quer dizer dentro, tá? Endo quer dizer dentro. Então, esse esqueleto deles, ele vai ficar por dentro da sua pele, tá? E é um esqueleto calcário, muitas vezes provido de espinhos salientes. Então, olha como a gente está vendo aí na nossa imagem, a estrela do mar. Por que ela é chamada de estrela do mar? Porque ela parece com uma estrela aí, ó, tem 5 pontas. E do mar porque, né, olha aí, exclusivamente marinhos, certo? E aqui embaixo a gente está visualizando um esqueleto, né, de uma estrela do mar. Mas se ela tem esqueleto, por que ela é um animal invertebrado? Né? Mas a gente está vendo que ela tem um endoesqueleto calcário, né? Não é um esqueleto ósseo como dos animais vertebrados, certo? Então a gente está vendo aí, ó, a estrela do mar, viva ainda ali no fundo do mar, e aqui a gente está observando ela na areia da praia, já só o seu esqueleto, certo? E a gente pode observar que ela tem alguns espinhos, como diz aí o nome do grupo, desses animais que possuem a pele coberta por espinhos. E aí a gente observa mais características, né, sobre esses animais aí na nossa próxima imagem, olha lá. Uma das características mais marcantes dos equinodermos é a presença de um complexo sistema de lâminas, canais e válvulas, denominado sistema aquífero ou também ambulacrário, certo? E esse sistema ambulacrário, ele é muito importante aí para os equinodermos, porque ele vai participar em diversas funções ali vitais, né, diversas atividades para esses animais. E essa palavra aí, ó, ambulacrário, ela vem do latim ambulare, que significa o quê? Caminhar. Então, através desse sistema ambulacrário, as estrelas do mar e os demais representantes aí dos equinodermos, eles vão poder se locomover, tá? Então, através desse sistema que vai ser útil para outras funções, a gente vai ver ao longo da nossa aula, as estrelas do mar, elas vão conseguir se locomover. A gente tem um esquema agora na nossa próxima imagem, que a gente vai visualizar como é que funciona aí, como é que estão localizados esse sistema ambulacrário, tá? A gente está visualizando aí na imagem um esquema de uma estrela do mar, onde a gente pode observar essa estrela por fora, né? Aqui a gente consegue visualizar o seu corpo cheio de espinhos, né? Revestido aí por espinhos, a sua pele. E aí a gente tem um esquema mostrando um pouco da sua anatomia interna, como estão organizados aí os seus órgãos e também como que funciona esse sistema ambulacrário.
Então, como a gente pode observar, estão vendo essas imagens em amarelo que parecem uns balões, né? Umas bexigas aqui, ó. Como a gente pode visualizar aqui, ó, vamos selecionar um, né? Esses balõezinhos, que são as chamadas ampolas, como a gente está observando aqui, ó. Essas ampolas, elas vão encher de líquido, né? De água, e elas vão interagir com essa água de acordo com a pressão, né? Elas vão reduzir a pressão em uma determinada parte ou aumentar a pressão da água em determinada parte. E aí é como se elas estivessem se locomovendo, né? Elas vão se movimentar. E esse movimento dessas ampolas vai fazer com que essa estrela do mar possa se locomover, tá? Então ela vai em algumas partes, por exemplo, vai passando água dessa partezinha mais cheinha para essa outra parte mais externa aqui, ó, tá? A água vai como se estivesse enchendo de um lado e secando do outro. Aí formam-se esses pés, né, que são os pés ambulacrais, como a gente está observando aqui. Olha aí, ó, pés ambulacrais, né, que é o que vai estar para fora do corpo aí da estrela do mar. Igual como a gente está observando aqui, ó, temos vários pés ambulacrais. E aí eles vão se encher de água, esvaziando, enchendo, esvaziando. E aí eles vão poder, certo? A grosso modo, falando enchendo e esvaziando, mas a gente sabe que está com influência da pressão da água, certo? E aí sim, a estrela do mar ou os demais equinodermos vão poder se locomover, ok? E aí a gente vai observar na nossa próxima imagem mais informações sobre os equinodermos, agora quanto à sua digestão, né? Como é que eles vão digerir o alimento que eles obtêm. Os equinodermos, eles se alimentam de pequenos animais e algas. E o sistema digestório contém apenas boca, estômago, intestinos e ânus. Agora, na nossa próxima imagem, a gente tem um outro representante aí dos equinodermos, que é o ouriço do mar. É claro que ele não é exatamente dessa forma, mas nós temos aí um esquema para mostrar a sua anatomia, né? A sua anatomia interna. E aí você pode observar também que esse ouriço do mar, ele também vai ter a sua pele cheia de espinhos, tá vendo aqui, ó? Esses espinhos aqui que são chamados espinhos móveis, tá? Como a gente está vendo aqui, ó, espinho móvel. E funciona para quê? Para a sua locomoção, certo? Então, olha aí, a gente pode observar o corpo, né, de um ouriço do mar, na verdade, por dentro. A gente observa também a presença desses pés ambulacrais, que aqui na imagem está representado de azul. A setinha está indicando aí, ó, os pezinhos desse ouriço do mar, certo? E aí eles vão interagir também com a pressão da água e vão permitir com que esse ouriço se locomova, né, com que ele possa andar ali no fundo do mar, por exemplo. E aí a digestão dele, como é que vai acontecer? A gente está observando aí, ó, que esse ouriço, ele vai ter aqui a sua boca, ela vai ficar localizada abaixo aqui, ó, nessa região inferior, né, embaixo aqui do seu corpo. Olha só, aqui nós temos então a boca, certo? Por onde ele vai obter o seu alimento. Na boca, próximo à região da boca, ele vai ter alguns dentes, né, que é a chamada lanterna de Aristóteles, né, porque foi o cientista ali que descobriu que próximo à boca dos ouriços, eles vão ter esses dentes, né, que vão funcionar aí para que esse animal, no caso o ouriço do mar, ele possa se alimentar, né? Então é chamado lanterna de Aristóteles, esse sistema de dentes que fica aí próximo à sua boca. Daí o alimento vai passar por esse sistema de canais verde, como a gente observa na imagem, né? Vai ser digerido até ser eliminado por uma outra cavidade que vai ficar na posição superior, que é o ânus, né? Que vai fazer a excreção das fezes desse animal, certo? E aí a gente pode observar a presença de alguns outros órgãos, né? Como as gônadas, os intestinos, por exemplo, dentro aí do corpo desse ouriço, ok? Temos uma outra imagem, um outro esquema aí do ouriço para a gente observá-lo um pouquinho melhor, né, de uma outra forma, e mais informações agora quanto à excreção. Então, olha aí, temos uma outra imagem do ouriço, como eu falei, né, aí a gente consegue observar, ó, os seus espinhos, olha aqui, os espinhos, né, do ouriço do mar. Olha aí, ele tem o corpo todo cheio de espinhos, e no caso do ouriço, esses espinhos vão ser maiores, né, e mais finos do que no caso da estrela do mar. Né? Tudo que a gente está observando aqui são seus espinhos.
E aí dentro do corpo desse animal a gente pode visualizar a organização, né, dos seus órgãos, por exemplo. E olha aí, aqui embaixo a gente consegue visualizar a sua boca, né, nessa posição aqui, ó, nós temos a boca do animal e em volta, né, no caso a boca ela é constituída ali por um sistema de dentes que é o chamado lanterna, a chamada lanterna de Aristóteles, que fica nessa região aqui, certo? Nessa região aqui nós temos a lanterna de Aristóteles. E aí vamos ver mais informações sobre essa excreção. A eliminação de excretas ela é facilitada pelo sistema ambulacrário. Então, olha aí, o sistema ambulacrário ele vai ser também importante não só para a locomoção dos equinodermos, mas ele auxilia também, né, ele facilita, como a gente está vendo aí no nosso texto, a excreção, né, a eliminação das excretas. Então, pelo qual circula a água no corpo dos equinodermos. Então, esse sistema ambulacral, né, para ficar mais claro, o que a gente está vendo? Esse sistema ambulacral, ele é como se fosse ali uma rede, né, de canais, por exemplo, onde vai ficar circulando água dentro do corpo dos equinodermos, tá? E ele vai ficar interagindo ali com a água de acordo com a função que esse equinodermo queira desempenhar. Se ele quer se locomover, aí ele vai encher de água em algumas partes e aí ele vai movimentar esses pés ambulacrais, né, que vão ficar, olha aí na nossa imagem, ficam aqui para fora do corpo do ouriço ou da estrela do mar, por exemplo. Aí eles vão conseguir se locomover por causa desse sistema ambulacral. E como é um sistema que está cheio, está sempre circulando água, né, interagindo com água no corpo desses animais, no corpo dos equinodermos, ele vai facilitar outras funções, como a sua excreção, por exemplo, como a gente pode observar aí, ó, a eliminação de excretas ela é facilitada pelo sistema ambulacrário, pelo qual circula água no interior dos equinodermos. Agora a gente vai ver um pouquinho mais como funciona a respiração desses animais. Olha aí na próxima imagem, então, a respiração, né, que é a troca gasosa, é realizada por minúsculas brânquias. Então, por ser um animal marinho, né, que ele vive dentro, é um animal aquático, ele precisa respirar por brânquias. Lembra os peixes que respiram pelas brânquias? Da mesma forma, os equinodermos. Eles possuem brânquias próximas à boca e também por toda a extensão dos pés ambulacrários pelos quais circula a água. Olha aí a presença novamente dos sistemas ambulacrários, do sistema ambulacrário, auxiliando aí também na respiração dos equinodermos. E a circulação? Olha aí na próxima imagem. Há um líquido incolor que circula pelos canais localizados ao longo de todo o corpo desses animais. Esse líquido realiza uma tarefa semelhante à do sangue no nosso corpo, ou seja, transportar substâncias para todo o corpo. Então, no nosso corpo, né, a gente tem o nosso sistema circulatório, o sistema cardiovascular, onde a gente vai ter ali o sangue, né, aquele líquido avermelhado que faz o quê? Transporta ali as substâncias, né, para o nosso corpo. Então, o sistema circulatório é exatamente isso. O sangue ele vai estar circulando por todo o nosso corpo. No caso dos equinodermos, a gente vai ter a presença de um líquido, né, que vai ter essa mesma função, circular ali no corpo dos equinodermos, levando essas substâncias que eles precisam, certo? A gente vai conhecer um pouco mais ali sobre a sua reprodução, desenvolvimento, vamos conhecer os grupos, né, dos animais que pertencem aos equinodermos, suas características. Vamos lá? Então vamos conhecer um pouquinho mais aí sobre eles. Nessa nossa imagem, a gente fala aí sobre a reprodução e o desenvolvimento dos equinodermos. Embora aquele vídeo que a gente tenha assistido anteriormente, né, tenha dado ali um spoiler, vamos dizer assim, aquela informação que vem antes, né, do conteúdo, falando lá sobre a reprodução, né, sexuada e assexuada da estrela do mar, etc. A gente vai conhecer um pouco mais ali sobre a reprodução. Então, a maioria dos equinodermos possui sexos separados, né? A gente vai encontrar um indivíduo que é do sexo masculino e outro que vai ter o sexo feminino. E eles realizam a fecundação externa. Onde acontece a fecundação externa? Fora do corpo da fêmea, certo? E também eles são ovíparos. Eles vão colocar os ovinhos e o filhote vai se desenvolver, que é o que a gente vai observar na próxima imagem. Aqui nós temos um esquema, então, desse desenvolvimento
no caso do ciclo, né, de vida, aí, toda a reprodução de uma estrela do mar. Olha aí, vocês estão observando aí as estrelas do mar, e aí o que vai acontecer? Nós temos aqui um indivíduo que é do sexo feminino, tá? Que é essa estrela aqui de cima, e o outro do sexo masculino, a outra aqui embaixo. Por que eu sei que a de cima é do sexo feminino e a de baixo é do sexo masculino? Porque essa aqui de cima, ela está liberando, ó, o óvulo, né, que é justamente o gameta feminino. E essa aqui de baixo está doando os espermatozoides, né, que são os gametas masculinos. E aí o que vai acontecer? Quando a gente tem aí o encontro desses dois gametas, acontece a fecundação, que vai resultar num ovo. Olha aí, temos aqui um ovo. Esse ovo, né, ele vai dar origem a uma larva. Essa larva, ela possui cílios que auxilia na alimentação e na locomoção. Daí essa larva vai passar por muitas fases de transformação até chegar à fase adulta. Então aqui a gente está observando a larva passando por seu desenvolvimento. Aqui nós temos a larva em uma outra fase. A larva fixa-se no substrato, que é ali o fundo do mar, por exemplo, aquele cascalho, toda aquela área ali que a gente observa no fundo do mar, onde sofre muitas mudanças e transforma-se em um indivíduo jovem. Então essa larva que a gente está observando aqui, ela vai passar por umas mudanças, né? Ela vai se desenvolver, vai virar ali, ó, um indivíduo jovem, que é essa estrela do mar que a gente está observando. O indivíduo jovem, ele se solta do substrato e passa a ter vida livre, né? Ele vai ficar ali se locomovendo pelo fundo do mar. E aí ele pode se desenvolver, né? Crescer aí, ó, um macho ou uma fêmea, por exemplo, certo? Dessa forma, a gente tem aí a reprodução, ó, vamos escrever aqui em cima para a gente não esquecer. Se a gente tem a participação do sexo masculino, do sexo feminino, então nós temos aqui a reprodução, certo? Sexuada, pois nós temos o encontro dos gametas. Sexuada, escrevi certinho. Beleza? Então participou ali o óvulo mais o espermatozoide, então a gente tem a reprodução sexuada. Só que as estrelas do mar, olha que interessante, elas têm uma capacidade de regeneração. Então, como a gente está vendo aqui, ó, a estrela do mar, ela possui aí alguns bracinhos, né? 5 bracinhos, formato de estrela. Se acontecer algum problema com um braço desse, né? Se algum predador machucar essa estrela ou arrancar um bracinho dela, o que vai acontecer? Ela tem a capacidade de formar um novo braço no local onde ela perdeu um desses braços. Ou então, aquele braço que foi perdido, ele vai passar por algumas transformações e ele pode desenvolver uma nova estrela. Olha que bacana! A gente está tendo aí um exemplo de reprodução, só que é uma reprodução assexuada. Por quê? Porque não tem a participação dos gametas. Ela vai gerar um novo indivíduo a partir de um braço que ela perdeu. Então não tem sexo, não tem troca de gametas, é uma reprodução assexuada, certo? Vamos ler um pouco mais aí sobre essa capacidade de regeneração dos equinodermos. Aí a informação, vamos dar uma lida. Muitas espécies são capazes de regenerar partes de seu corpo, né? Regenerar seria formar de novo, né? Transformar. Outras estrelas do mar reproduzem-se assexuadamente por fissão, tá? Nesse caso, pode ser que ela não tenha sofrido um acidente, vamos dizer assim, né? Ela tem um corte aqui, a gente está observando aqui essa estrela do mar, e a gente tem uma espécie de corte, que é o que nós chamamos de fissão. E essa fissão, o que vai acontecer? Desse lado aqui, onde nós temos esses três bracinhos aqui, ó, da estrela do mar, ela vai regenerar os outros 2 que estavam faltando. E aí ela fica um indivíduo completo. Esses outros 2 braços que a gente visualizou aqui, olha lá, esses outros 2 bracinhos aqui que a gente está visualizando, ele consegue formar os outros 3 que faltavam, e aí a gente tem o indivíduo completo novamente. Dessa uma estrela que a gente está observando aqui, ela gerou 2 novas, né? Por isso a gente diz, né, que as estrelas do mar, elas têm essa capacidade de regeneração, que é a de se formar, né, de se transformar e de originar um novo indivíduo. Para ilustrar o que a gente está falando ali sobre essa regeneração da estrela do mar, a gente vai observar uma animação mostrando ali uma estrela do mar
lá no substrato, e aí ela é atacada por um caranguejo, né? Um camarão, na verdade, e aí ela perde um desses braços. E aí vocês vão ver que ela consegue se recompor, né? Ela se reconstitui, e aí ela forma um novo braço, e daquele braço que foi perdido, ele vai se desenvolvendo e forma os outros 4 que estavam faltando e dá origem a uma nova estrela do mar, que é justamente o que a gente está falando aqui. Prestem atenção aí nessa nossa animação e daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, então a gente teve essa ilustração dessa capacidade de regeneração que acontece, né, com os equinodermos, mais especificamente com a estrela do mar, como a gente pôde observar, certo? E aí, olha só, equinodermos não é apenas estrela do mar, né, porque a gente já viu vários exemplos aqui da estrela do mar, já falamos bastante da estrela do mar, conhecemos um pouquinho do ouriço, lembra? Mas a gente vai ter algumas classes, né, também de equinodermos. A gente vai conhecer outros indivíduos, né, que fazem parte desse grupo de animais invertebrados, certo? A gente vai conhecer um pouco mais agora sobre eles. A gente vai observar aí a classificação dos equinodermos. Olha aí a nossa imagem. Então, olha só, a gente está observando agora o primeiro grupo, é o grupo da estrela do mar, né, que é o grupo dos asteroides. Os asteroides, eles apresentam vida livre, ou seja, eles não vão ficar presos, né, no fundo do mar, somente naquela fase larval, mas depois que eles atingem a vida adulta, eles vão conseguir se locomover livremente. Então, os asteroides, eles apresentam vida livre, rastejando lentamente sobre rochas, conchas ou substrato marinho. E aí o representante que a gente está vendo na imagem é a nossa conhecida e já famosíssima estrela do mar, certo? E aí elas podem ter coloridos diferentes, né? Vermelhos, ou azuis, amarelos, etc. Então essas aí são as estrelas do mar. Elas possuem 5 braços, né? Por isso que elas são chamadas de estrela do mar, né? E elas pertencem ao grupo dos asteroides, ok? Esse aí então é o primeiro grupo de equinodermos que a gente está observando. E aí a gente vai conhecer agora um novo grupo, que é o grupo dos equinoides, certo? Eles apresentam o corpo arredondado, coberto por espinhos e sem braços, tá? Então, diferente lá da estrela do mar, que tem 5 braços, os equinoides, eles têm o corpo arredondado e não têm braços, mas eles vão ter o corpo todo coberto por espinhos. Como, por exemplo, aqui na nossa imagem, que nós temos aí, ó, na parte superior, essa bolinha de espinho que vocês estão observando, né? Espinhos vermelhos com a pontinha branca, é o nosso conhecido ouriço do mar, certo? Não tem nenhum braço, mas ele tem muitos espinhos aí no seu corpo. Aí em cima, então, a gente está observando aqui, ó, o ouriço, tá? O nosso conhecido ouriço do mar. Vou escrever só ouriço, porque a gente já sabe que é do mar, porque eles têm vida marinha, né? A gente só vai encontrar no mar. E aqui embaixo, esse outro, será que é um ouriço achatado, que foi atropelado ali por algum peixe, né? Algum tubarão? Não. Aqui a gente tem um outro representante dos equinoides, que é a chamada bolacha de praia, né? Ou bolacha da praia, por exemplo, ou até mesmo bolacha do mar, né? Que é essa aí que a gente está observando. Parece uma bolacha, né? Ó, redonda, certo? Mas é um outro animal, tá? Representante aí do grupo dos equinoides. Ela vai ter esse formato de corpo arredondado, só que já vai ser mais achatado. Mas a gente consegue observar essas mesmas características, olha aí, ó. A presença desses espinhos aqui todo em volta do seu corpo, tá? Então a bolacha da praia, ela pertence aí ao grupo dos equinoides. Agora a gente vai ver um outro grupo, que são os ofiuroides. Olha aí, nomezinho bem bonito, né? Ofiuroides. E aí? Eles apresentam um disco central, pequeno, de onde partem 5 braços articulados,
finos e longos. Locomovem-se por movimentos rápidos, semelhantes aos de uma serpente, né? E ele vai ser conhecido ali como serpente do mar, por exemplo. Ele é parecido com a estrela do mar, né? Porque ele tem 5 braços, só que no caso dele, ele vai ter esse disco central aqui, ó. Tem esse disco central, tá? E aí, partem aí desse disco 5 braços, só que mais finos, como a gente está observando aqui, ó. Então ele parece uma estrela do mar, né? Só que ele vai se locomover como se fosse uma cobra, né? Movimentos de serpente. Então ele pertence aí ao grupo dos ofiuroides, né? A famosa serpente do mar, por exemplo, ok? Temos mais um outro grupo, temos mais representantes aí dos equinodermos. Para quem pensava que equinodermos era só ouriço e estrela do mar, a gente vai conhecer agora os crinoides. Olha aí, os crinoides, eles vivem fixos ao substrato, tá? Então eles não têm vida livre como a estrela do mar. Eles vão ficar presos ao substrato, como a gente está vendo aí nessa imagem, olha aí, ó. Estão aqui, ó, fixos ao substrato, fixos aí no fundo do mar, certo? Apresentam braços longos e ramificados, parece uma planta, né? Fica ali presa lá no fundo do mar, mas ele é um animal, tá? E eles têm esses braços mais alongados e ramificados, né? Como se fossem umas raízes, ó. Dessa forma, são os braços aí dos crinoides, tá? Outros representantes aí dos equinodermos. Não para por aí, temos mais um grupo, agora a gente vai observar os holoturoides. Olha aí. Não se preocupem em decorar esses nomes, né? Só a pronúncia certa e a gente vai conhecer cada um deles. A gente não precisa decorar, até porque a gente vai ter o auxílio dos livros depois, etc. Então a gente está conhecendo esses grupos, né? Na verdade, a classificação dos equinodermos. Aqui nós temos os holoturoides. Vamos observar as características desses indivíduos. Eles apresentam um corpo em formato cilíndrico e alongado, que é o que a gente está observando aqui na imagem, ó. O corpo cilíndrico, né? Vamos mudar de cor, que não dá para ver? O corpo cilíndrico, olha aí, ó, e alongado, né? Esse formato aí. Mas não deixa de ter aquela característica principal ali dos equinodermos, que é a presença dos espinhos na sua pele. E esse aí, ó, ele é chamado, né, por causa dessa sua aparência, ele é conhecido como o pepino do mar, né? Porque ele lembra um pepino, né? Aquele vegetal ali que a gente utiliza na salada. Então esse daí é o pepino do mar, certo? E ele faz parte do grupo dos holoturoides, né? Um outro grupo dos equinodermos, certo? Muito bem, então a gente conheceu aí mais informações sobre os equinodermos, vimos as suas formas de reprodução, conhecemos os grupos, né, para ver que eles são também diversificados. Muito obrigado então aí a todo mundo pela participação na nossa aula de hoje.